Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos. Salmo 78, versículo 9 a seguir, dizem assim: Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus o seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que fendeu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu um pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes dele, e feriu os escolhidos de Israel. Amém. Bonito, né? Toda a extensão do salmo, extremamente bonito, um salmo histórico do nosso irmão Asaf, que estava preocupado que as gerações passassem verdadeiramente as origens do povo de Deus, os fatos importantes que aconteceram na história de Israel, para que as novas gerações não cometessem as mesmas falhas que as antigas e com isso comprometessem a comunhão com Deus e entrassem num processo de prova, de luta, provocado pela desobediência. Sem sombra de dúvida, uma das histórias mais extraordinárias, bonitas, extremamente conhecidas e até mesmo nos
povo que saiu do Egito através de milagres da parte de Deus, porque havia uma promessa do Senhor feita desde Abraão, que ele faria através de Abraão e da sua geração uma nação poderosa, uma nação para louvor do seu nome. Esta nação era Israel, uma aliança renovada com Isaac, uma aliança renovada com Jacó, mas um povo inconstante, ingrato, imediatista, não tinha memória, sempre provocando para eles dificuldades, postergando os tempos de Deus e causando algumas situações bem desagradáveis. O salmista Asaf, um maestro na época dos reis ali, ele preocupou-se em relatar e deixar registrado o que realmente tinha acontecido. Olha, nós acabamos de ver que o nosso Deus é fiel sobre tudo e que nós somos difíceis. Quanto mais o Senhor faz, mais nós queremos que Ele faça. E quanto mais o desafio para alcançarmos uma conquista implica em um milagre, e milagre é viver o extraordinário de Deus de forma inexplicável. Mais teimosos e às vezes até mesmo duros e rebeldes, porque nós vivemos o que vemos e não conseguimos colocar a fé em prática, é a tendência das nossas atitudes. Nos versículos que nós lemos, havia uma recordação relatada. Os grandes milagres de Deus durante os 40 anos da peregrinação, que infelizmente, de todo aquele povo que saiu do Egito, e que durante 40 anos peregrinaram, só Josué e Caleb entraram na terra prometida, os outros todos não tiveram esse privilégio, nem mesmo Moisés, porque incitado por este povo contumaz, reclamão, perdeu também a oportunidade de entrar na terra prometida. Mesmo sendo o homem mais manso que havia, que o Senhor disse sobre ele isso, um homem que com ele Deus falava boca a boca, diferenciando-se dos demais, este povo fez Moisés perder a paciência, e ele não pôde entrar na terra prometida. Asaf, neste espaço do Salmo, nestes versículos que nós vemos, ele relata alguns dos momentos vividos por aquele povo no deserto. Escravos do Egito, eles tinham o básico. Trabalhavam, não tinham liberdade de expressão, não podiam adorar ao Senhor como deveriam e como Deus iria dar a eles a oportunidade. Faraó, um homem mau, mas eles tinham ali a alimentação, a sua casinha, a sua água, e para isso eles estavam vivendo muito bem. Só que havia uma promessa de Deus de constituir uma nação e levá-los a uma terra que manava leite e mel. 430 anos sofrendo, orando, pedindo a Deus que dessem a eles o livramento, mas eu penso que talvez não imaginavam o desafio que eles enfrentariam para serem retirados dali e formarem uma nação. Para todas as nossas grandes conquistas, nós vamos pagar um preço, diríamos assim. Tudo que vem de forma muito fácil não vai ser valorizado por nós e por ninguém. O bom é a conquista, e o sabor da conquista, ele vai ser muito bem valorizado quando nós enfrentamos desafios para chegar até ali. Mas eu penso que este povo, pelas atitudes que tiveram no deserto, eles não imaginavam o que passariam. Porém,
vem por Moisés e por grandes milagres de Deus no deserto. Só que quando começam os desafios, e alguns desses desafios eram exatamente provocados pelas atitudes deles, de murmuração. Então eles iam postergando o tempo. Deus chegava e realizava um milagre. Então agora o nosso irmão Asaf diz assim: olha, estes filhos de Efraim, uma das tribos de Israel, das mais difíceis na sua conduta, os filhos de Efraim, também aqui faz uma representatividade de todo o Israel, eles esqueceram-se dos milagres que Deus fez e passaram a ser verdadeiros reclamões, murmuradores. Aí ele relata o seguinte: lembrem-se de contar às gerações de vocês. Não é tão bacana quando nós nos reunimos em família e nós começamos a nos lembrar o que nos falavam os nossos avós, o que nos falavam os nossos pais, o que nos falavam os nossos pastores, que já não estão mais entre nós, até mesmo na condição profissional, o que nos falavam os nossos líderes quando iniciamos uma carreira. Nós guardamos conselhos, guardamos também em algum momento certas resenhas do que não se deve acontecer, e nós vamos passando isso, às vezes instintivamente, sem sequer percebermos, para os nossos filhos em casa, e que passam a repetir as mesmas coisas. A preocupação de Asaf primordial era essa, que as gerações tivessem essa consciência. Então ele diz assim: olha, os filhos de Efraim, eles viram grandes milagres de Deus, saindo do Egito, e Deus os tirou com mão forte, glorificou o nome dele no Mar Vermelho, destruindo o Faraó, todos os seus soldados. Mas quando eles viram o Mar Vermelho à frente, Faraó atrás, porque ele desistiu de ter dado liberdade ao povo, eles reclamaram com Moisés e disseram: olha, será que nós viemos morrer aqui? Então por que o Senhor nos tirou de lá? Deus, com mão forte, dividiu o mar em duas partes, e enquanto não chegou ao final e passou o último israelita, o Mar Vermelho não voltou ao normal. Deus deu livramento a todos. Eu quero te convidar agora a refletir. Quando foram os momentos que o irmão e a irmã achou-se totalmente sem saída, porque isto é desafiador e às vezes é diário na nossa vida espiritual. Deus não nos isenta de dificuldades, mas Ele garante estar conosco nas dificuldades. Quantas foram as vezes que talvez o irmão olhou à frente, olhou atrás, aos lados e não viu saída? E quando orou ao Senhor de uma maneira miraculosa, Deus criou um caminho melhor. E hoje, qual é a sua atitude? Minha querida, você está de blusa ou vestido azul, de óculos escuro, a cor do tom da armação do óculos é escura. Eu quero que a senhora levante a mão por gentileza. Isso. O nosso Deus, por certo, está fazendo um grande movimento na tua saúde esta noite. Ainda hoje, houve pontadas na cabeça, isso está ficando cada dia mais forte, um mal-estar tremendo nos olhos, na visão, já em alguns momentos, alguma sensação de enjoo, mal-estar de ordem estomacal. Deus tem te dado livramentos extraordinários de um AVC, em algum momento até de um descontrole da pressão ocular. Mas agora ele diz assim: diga à minha serva que eu estou desinflamando a inervação ocular dela, eu estou fazendo um movimento na irrigação sanguínea e oxigenal aqui na cabeça, e
sintomas vão sumir, inclusive a tontura que ela tem sentido, o enjoo, o mal-estar, e o meu nome vai ser glorificado na saúde dela. Então eu te digo, ser curada no nome de Jesus Cristo. Mas vamos lá. A lembrança, aí, irmão, Deus continua mesmo. Não mudou que não vai mudar. Só que não bastou isso. Os desafios são contínuos. Oséias eu amo quando ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje eu tenho que ter sido melhor do que ontem, e amanhã eu devo ser melhor do que hoje, crescendo na graça e no conhecimento, vivendo experiências com Deus, melhorando a minha conduta e cada dia me permitindo ser mais moldado de acordo com o caráter de Cristo. Realizou-se um milagre, mas os desafios continuavam, precisavam chegar na terra prometida. A zona de conforto da escravidão do Egito, porque aí eu levo para o outro lado também. Deus nos permite provas, irmãos. Mas quando escolhidos, onde quer que estejamos, ali é onde Deus é conosco. E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a suportarmos certas dificuldades. E por mais que de forma, na angústia, no desespero, a gente peça ao Senhor socorro, o processo de resiliência, que é a necessidade, inclusive, de sobrevivência, porque todos nós gostamos de viver, surge dentro de nós fortaleza. Então, apesar de toda aquela escravidão imposta por Faraó, o povo vivia uma rotina diária que era suprido ao menos o básico. Agora eles estavam no deserto e precisavam ter essa consciência. Passaram pelo Mar Vermelho. Só que, e o dia a dia? Precisavam de água, precisavam de alimentação. E quando se viram acuados, sem os potinhos de água que tinham no Egito, tirados do poço, começaram a dizer: e agora? Será que vamos morrer de sede? Deus nos trouxe aqui para morrermos de sede? Inclusive, Asaf diz: tentaram ao Senhor. É forte isso. Será que viemos aqui para morrer de sede? Pode Deus, por acaso, preparar para nós uma mesa, água, aqui no meio do deserto? E nós sabemos muito bem que o Senhor dava ordem a Moisés, e Moisés tocava na rocha, e a rocha liberava água, que não tem água mineral de melhor qualidade do que aquela. E eles eram saciados na sede. Só que a saga pelo deserto continuava. E as necessidades básicas diárias também. E nós estamos lidando com um povo ingrato. Nós estamos lidando com um povo rebelde, imediatistas, que não sabiam ser gratos ao Senhor pelo que o Senhor fizera no dia anterior. Se eu não tomo cuidado, sou igual ou pior? Ou estou enganando? Se eu não tomo cuidado, sou igual ou pior? A fé é acreditar no que não vê e provar isso diariamente para si mesmo. E milagres motivam a fé. Forjam, dão base à fé. Mas dizem por aí que brasileiro tem a memória curta. Crente, então, às vezes nem memória tem. E começa por mim aqui. Porque começaram a reclamar. Agora tem água. Água da boa. Mas não tem carne. Lá no Egito, tínhamos carne.
o ser humano não consegue distinguir as coisas de Deus de forma nenhuma, ele precisa de puxões de orelha para acordar, somos nós, irmãos. Por mais que o Senhor faça, parece que sempre existe algo que não nos alegra. E eu não vim aqui trazer doutrina para vocês, não. Só uma reflexão. Quanto mais nós desfrutamos do bem de Deus, parece que menos felizes ficamos. Olha o exemplo aqui desse povo. A água vem da rocha. E agora? Não tem um franguinho, não tem uma carne para nós comermos. Lá no Egito tinha. Mesmo que para adquirir, conquistar, pagasse-se um preço, num sol causticante, numa luta terrível. Era cômodo. As zonas de conforto, que nós vamos nos adequando a elas. Como eu disse, até pela sobrevivência. Só que agora, eles não lembravam-se que havia uma promessa, que eles rumavam para uma terra prometida que manaria leite e mel, que não seriam mais vassalos de Faraó, nem escravos no deserto, mas seriam uma nação instituída por Deus. Não se lembravam disso. Não lembravam-se também que estas atitudes que tomavam são as principais responsáveis pela demora de chegar à terra, porque ficavam dando volta em torno da terra para aprender. Não tem carne. E agora? Deus mandava carne para eles diariamente. E a Bíblia acabou de nos dizer que comiam e fartavam-se. Mas isso também não foi o suficiente para continuarem na reclamação, na murmuração, na indagação. Por quê? Porque não estavam aptos e desenvolveriam isso a tempo, sendo forjados por Deus para viver diariamente um milagre. Então, o sábio irmão Asaf relata às gerações que elas observassem o comportamento dos seus pais e não fizessem a mesma coisa, porque o preço não foi bom. Continuou-se a reclamação. Se nós lemos o Salmo, eu disse, é um salmo histórico, glória a Deus pela Bíblia de Asaf, nós vamos ver que as reclamações continuaram. Deus proveu a água, Deus proveu a carne. E sabe o que mais me chama a atenção? Os gurios que nasciam, a menininha, na linguagem de hoje, para ser compreendido, o vestidinho crescia junto, a sandalinha também, com toda a oscilação climática no deserto, não rasgava, o sapato não furava, o menino a mesma coisa. Entraram na terra prometida com a roupa que foi colocada neles desde criança no deserto, intacta. Só isso já era o suficiente para que eles não cometessem a mesma falha dos pais, mas não foi o suficiente. Será que dá para imaginar? Eu não consigo. Apesar de eu não ter mais 30 anos, eu tenho uma criança de 5 anos, é um milagre. O Senhor nos deu. Às vezes, de 3 em 3 ou de 6 em 6 vezes no máximo, o guarda-roupa e o sapatinho da criança tem que ser atualizado, porque o pezinho vai crescendo.
Aí eu olho, minha esposa guardou lá um macacãozinho que foi colocado nela no dia que nasceu. Eu acho que não cabe no bracinho. Aí eu leio um texto assim e vou lembrando da história. Aquele macacãozinho crescia junto, se rasgar. Mas isso não era suficiente para o povo. Ainda reclamavam, ainda questionavam Deus, ainda murmuravam. Eles estavam livres daquela escravidão, constituídos como uma nação, com inclusive liberdade de adoração ao Senhor, famílias abençoadas, tribos super bem divididas, cada uma com o seu tempo, cada uma com a sua casa, cada uma com a sua profissão, com a sua vocação, sacerdotes e levitas para ajudarem na condução do culto espiritualmente falando, porque as leis já estavam todas estabelecidas por Moisés, que o Senhor deu a ele no Monte Sinai. Mas isso não era suficiente para eles. Continuaram reclamando, murmurando, colocando Deus contra a parede e dizendo que não estavam felizes. O que Deus tem conosco hoje? O que o Senhor quer falar conosco? O que eu tenho como legado para deixar para as minhas crianças? Nas nossas reuniões de família, o que nós temos de experiência para passar para essas crianças, esses jovens, esta geração futura, para que isso traga uma base, um corpo melhor à estrutura da fé deles? São as nossas ações de hoje que farão essa diferença. Mas nem sempre nós pensamos desse jeito. Nós queremos que Deus seja manipulado por nós, ou que faça do jeito que achamos ser melhor. Até se inverte os valores, a criatura vira criador. De alguma forma, usa-se até como doutrina. Isso não tem como eu aceitar. Eu não aceito, Senhor. Eu não quero que o Senhor faça desse jeito. Não pode ser desse jeito. Ei! Agora nós não caminhamos mais para uma Canaã terrestre e passageira, não. Agora nós caminhamos para uma Canaã celestial e eterna. Então eu preciso me adequar ao que Deus tem para mim. E Ele vai prover o melhor. Até nas guerras espirituais que nós passamos, porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, não. Nós lutamos contra as potestades malignas que atuam nas regiões celestiais. Ele nos deixou armas aptas para cada momento. Nós temos como ter nas mãos. Mas não é o que fizemos ou o que fazemos. Deus abre uma porta de emprego, não está bom. Deus dá uma casa, não está bom. No aspecto de prosperidade, é outra história. Porque em nome de Jesus, nós somos prósperos. E os valores com Deus são diferentes daqui. O pouco com Deus é muito, de forma mais rústica, e a realidade é essa. Mas agora no sentido da ganância, do esquecimento do que o Senhor faz, da ingratidão, nem mesmo Jesus, com tudo que sofreu, não questionou o Pai, foi por nós. Mas nem o sacrifício da cruz a gente consegue enxergar. Aí nos tornamos crentes inconstantes. Crentes, me perdoe aqui, pastor, de alguma maneira, mimados, manhosos, e que nada pode ser contrariado àquilo que nós planejamos. Outra coisa, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim é de morte. Mas Davi disse assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é fiel, ela é árvore para todos aqueles que neles confiam.
quantidade, mas Davi confiava na qualidade e sabia que o Senhor era com ele. Por isso ele disse: não, o caminho de Deus é perfeito. Parece tudo contraditório, mas é o caminho do Senhor preparar para nós. É viver um milagre diário. Mas parece ser tão simples. O irmão está aí pregando a palavra, sim, parece ser tão simples. E pode sim ser simples, porque o Espírito de Deus nos auxilia, nos ajuda, nos fortalece, nos motiva, nos incentiva e diz: vai, o Senhor é do teu lado, não temas, não temas, não temas. Mas nós optamos em viver daquele mundo dentro de uma bolha que parecia tudo muito bem confortável, com todo o esforço necessário para estar ali. E quando Deus nos tira da bolha, nos dá liberdade e diz: vai, meu servo, eu estou do teu lado. Nos primeiros momentos difíceis, nós já temos a tendência a desistir, a murmurar, a questionar ao Senhor. E aí, como eu estava falando, que é o raciocínio que eu quero deixar, como será que fica a cabeça daqueles mais novos que estão do nosso lado? Aí não podemos nem reclamar, porque aí é fácil depois colocar a culpa até em Deus. A culpa é de todo mundo, menos de si mesmo. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens são um pouquinho mais inteligentes do que a gente imagina. E às vezes, em uma ou duas palavras, eles escrevem um bom texto, interpretam muito bem e usam aquilo como um exemplo. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não vai se desviar do caminho, não vai se esquecer do que aprendeu. Estes que entraram no deserto, saíram da terra prometida, e saíram do deserto e entraram na terra prometida, mesmo lendo o Salmo 78, não foram fiéis ao Senhor. Não. Olha o cativeiro babilônico. O que ele aconteceu? Infidelidade. Mas Deus, com sua grandeza, levanta Ciro, levanta Ageu, faz um rebuliço, e ainda através de Ageu diz: a glória dessa última casa será maior que a da minha. Eu vou trazer Jesus Cristo para resolver definitivamente essa história aí. Ele veio e resolveu. Mas mesmo com Jesus entre nós, não de forma presencial, mas através da presença que nós sentimos dele, e ele está entre nós esta noite, e é o principal aqui. Pode começar de mim. Quantas oscilações na fé eu posso ter tido hoje? Quantas dúvidas internas eu posso ter me permitido levantar por conta dos problemas que eu estou enfrentando? O irmão, a mesma coisa. Quantos traumas que podem ficar para gerações vindouras as minhas atitudes, as suas atitudes, dentro de casa, na congregação, no lugar em que nós tiramos o nosso sustento. Sabe por quê? Porque não nos lembramos do Senhor com seus milagres na nossa vida. O maior dele, éramos como ovelhas sem pastor, desgarrados. Havia uma cédula do pecado que deveria ser pago por nós, mas o nosso Jesus Cristo, obedecendo a voz de Deus, que mandou o seu único Filho para resgate de toda a humanidade, veio, rasgou esta cédula, nos tornou sacerdotes dele como sumo sacerdote, nos fez ovelhas do seu pastoreio, nos garantiu a entrada no céu, e disse que
conosco, repartirá o despojo da conquista, mesmo com ele. Nós oscilamos. Irmã, você tem uma blusa, uma estampa em tom de roxo, com o cabelo amarelinho, levante a mão aí, está na ponta. Aí na ponta, isso, a irmã mesmo, deixa eu enxergar, isso. Deus me mostra o seguinte, como se fosse um movimento na região abdominal da irmã, um movimento bem extraordinário, do céu. E o Senhor me diz que está operando um grande movimento de cura na região abdominal, nas funções gastrointestinais, e isso é de desintoxicação. Há um processo de intoxicação química por medicamentos, e Deus está fazendo um grande movimento de cura nessa região abdominal da irmã. Há disfunções gastrointestinal, dores fortíssimas, desajustes terríveis nessas funções, mas o nosso Deus manda eu te dizer que isso está acabando agora, porque Ele está operando um grande milagre de cura, e o nome dele vai ser louvado na tua saúde abdominal, vai ficar tudo direitinho, sem este peso, sem essa sensação de tábua aqui assim, sem essa dor. Às vezes isso já está ofegando a respiração, comprometendo a respiração. Tudo isso é um excesso de medicamento. Nós não nos conhecemos, eu sigo a voz do Senhor, e Deus hoje está desintoxicando, e o nome dele será louvado nisso aí. Você está nessa região aqui, ó, um rapaz, camiseta verde, levante a mão para a gente. Isso, é você mesmo. Nós não servimos um Deus que expõe ninguém, certo? Eu sempre faço questão de falar isso. Aliás, aprendi na eternidade eu não vou decepcionar meu pastor quando eu venho encontrar. Eu vou dizer para ele: o Senhor me ensinou até o último dia que eu fiz. Então eu vou deixar bem claro: Deus não vergonha ninguém. Mas eu preciso te falar uma coisa. Deus me mostra como se você olhasse no espelho e não conseguisse enxergar você, porque está desfocado no espelho. Teria que aparecer lá no espelho de forma nítida. A imagem desfocada, principalmente aqui na região do rosto. Aí o Espírito do Senhor Jeová ministra no meu coração o seguinte: só de estar tentando entrar no céu como eu, você já é um milagre. Estar sentado, tentando entrar no céu como eu, já é um milagre. Uma frustração no inferno. Só que no meio dessa frustração que há no inferno, há uma guerra espiritual dentro de você. E isso às vezes se acentua muito, trazendo medo, angústia, e as coisas, elas sempre com a tendência de não dar certo. E a impressão é que quanto mais você tenta se aproximar do Senhor, mais difícil e estreito parece que fica o negócio. Só que Deus vai fazer um movimento interno no teu emocional esta noite aqui. Onde o psicanalista não conseguiria, terapeuta não conseguiria, eles são respeitados, o Senhor consegue fazer. O Senhor vai equilibrar a tua condição emocional, Ele vai te fazer enxergar você de verdade lá. Enxergando você de verdade, vai sair confiança. Com confiança, Deus vai realizar um grande movimento espiritual na sua vida, vai te dar pé no chão, vai te dar os temores, as ameaças do mal, e o nome do nosso Deus será glorificado na tua história. E de forma automática, diríamos, as portas passarão a se abrir, porque você vai ter fé de aceitar os desafios. As portas fingem que abrem, mas não abrem de verdade, pois elas começarão a abrirem-se para você no sentido profissional, financeiro da palavra, porque Deus está te dando força, forjando algo melhor espiritualmente falando dentro de ti, que vai te dar coragem e autoridade para arrancar o medo e o pavor e a angústia, e o nome dele será louvado na tua história. Aleluia.
canta e abraça. Você está de camiseta branca e tem um detalhe preto na região do peito aqui assim. Levante a mão, irmão, por gentileza. Eu não estou dizendo que você não vai acreditar no que eu vou te dizer. De forma nenhuma não seria isso. Mas eu devo te dizer uma coisa. As muitas decepções e as necessidades de recomeço. Você tem tido uma história de recomeços. E as necessidades de recomeço, elas fizeram você tornar-se totalmente desconfiado, não acreditar, não confiar em absolutamente ninguém, não tornar-se egoísta, egocêntrico, mas de alguma maneira isolar-se, para poder, até mesmo nos recomeços, ter confiança de que as coisas vão agora partir e chegar até o fim. Virou também uma guerra, até mesmo de alguma forma, que faz anular-se de situações. Deus está fazendo um movimento a teu favor esta noite. O Senhor vai conseguir quebrar esse cadeado. Você trancou-se como autodefesa. O Senhor vai conseguir quebrar esse cadeado aí. Quebrando este cadeado, você não vai passar a confiar em tudo e em todos, não. Mas o principal, isso vai te ajudar numa ligação melhor de confiança em Deus. Nessa ligação melhor de confiança em Deus, vai surgir o discernimento. Com o discernimento, a percepção, e com isso, os recomeços não serão mais tão difíceis. E quando eles voltarem, porque Deus vai fazer voltar os recomeços, mas agora para dar certo, quando eles voltarem, você vai ter confiança e o Senhor vai criar oportunidades e vai te levar avante para prosperar e ver a fidelidade dele na tua história. Você vai sair daqui hoje vitorioso no nome de Jesus Cristo, totalmente recomposto, sem essa canga que pesa porque te anula, porque o Senhor vai fazer um movimento de vitória e o nome dele vai ser louvado na tua história. Amém. Mas vamos lá. Ei, tu estás aí perto dessa guitarra? Levante a sua mão, por gentileza, de camisa preta ali. Primeiro, eu me dirijo a um posto novo, mas o Senhor me disse que vai ser o seu cardiologista esta noite. Deus está fazendo um movimento de saúde no teu coração nesta noite. Daqui a um tempo, como se uma agulha chegasse na região do teu coração, no músculo. Isso não tem como acontecer, mas o céu tem formas simbólicas de fazer eu entender o que quer dizer. Uma agulha chega e ela, digamos assim, a pele que reveste o teu coração apertada demais no músculo, esta agulha dá um toque e o seu coração acomoda-se novamente melhor, tendo condições de irrigar melhor as artérias, ter batimentos cardíacos normais. Com isso, o Senhor vai te tirar a canseira, a dor nas costas, a dificuldade circulatória nas pernas, porque há uma briga das artérias no retorno, e você vai sentir-se mais saudável. E o nome do nosso Deus será louvado nesse ano. Mas uma coisa interessante, Deus tem projeto na sua história, e todos nós aqui sim. Mas o Senhor me mostra, vive perto de você. Em muitos aspectos, no sentido musical da palavra, você é bem autodidata, tem muita facilidade nas coisas. Isso aí Deus quer acender contigo dentro da palavra. Há um projeto de Deus na tua história. Há uma guerra de aceitação, há alguns medos, algumas coisas
mas ele está te curando hoje como um sinal. E ele diz assim: diga a ele que ele mergulhe na palavra, porque eu vou usar ele na palavra, e o meu nome vai ser glorificado através disso, uma história ministerial bem extraordinária. E ele lembrar-se deste dia e me glorificará pela fidelidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Asaf estava preocupado em deixar o povo a Cristo das consequências da desobediência, da teimosia e da rebeldia. As gerações precisavam consciência de uma história verdadeira, não uma história distorcida, somente de bons momentos. O que mais nós queremos ouvir é o que satisfaça os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos projetos. Nós não gostamos da contrariedade, de jeito nenhum. Contraria um crente para ver. Nós não gostamos da contrariedade. É até natural, né? E somos todos assim. Outra coisa interessante: boas lembranças são excelentes para a nossa vida. Aliás, quando Jeremias viu toda Jerusalém destruída, começou a escrever lamentações: meu Deus do céu, outrora tão populosa, rica, com um bom tempo aí, desesperado, ele disse assim: Senhor, traga a minha memória para lá, para que me dê esperança. Provavelmente o Senhor disse para ele, lembra lá no capítulo 29, que eu disse a você que os meus pensamentos em relação a este povo são bons pensamentos, apesar de tudo que acontecesse? É muito bom isso. Sim. Mas também é super interessante que os momentos de queda, dificuldade, as nossas guerras e conflitos sejam muito bem memorizadas. Porque isso também vai ser importante para nós. Nós guardamos o que é bom, sim, amém por isso. A Bíblia diz que os nossos pecados foram sepultados. Sim. Deus nos lança no abismo do esquecimento. Sim. Agora, as minhas atitudes e também atitudes de próximos que não foram bem-sucedidas, elas devem tornar-se também referentes, para não incorrermos na mesma falha. Mas nós dizemos assim: eu quero me esquecer daquele dia. Sim, irmão, não estou dizendo para você viver depressivo, melancólico, triste, angustiado, feito aquela espécie de franguinho: estou fraco, a minha de embora. Não sabe o potencial dela, né? De jeito nenhum. Mas eu preciso base, referência, e também passar isso, para que não sofram as mesmas consequências que eu. E às vezes algumas más experiências nem mesmo gostamos de relatar, por orgulho, vergonha, N outros sentimentos, até perigosos. Asaf não escondeu a verdade, ele falou a verdade.
Quem lesse, como nós hoje, que acabamos de ler parte, não podemos dizer que não fomos avisados. E nos escondemos atrás de desculpas. De jeito nenhum. Porque nós estamos aqui, olha, lendo e rememorizando. As más experiências, elas também servirão de referência para que não erremos novamente, e para que quem nós amamos não erre, não sofra as mesmas consequências. E esta era a preocupação de Asaf. Que os irmãos tivessem noção da verdade. Nos dias atuais, nunca se camuflou tanto a verdade. Histórias distorcidas, mentiras, e espiritualmente, a mesma coisa. Há até uma facilidade no Evangelho. Vem do jeito que você estiver, fica do jeito que quiser, o Senhor quer o coração, sim. Agora, quando o meu coração está entregue nas mãos dele, todos os outros órgãos e membros automaticamente vão. Porque Salomão diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele se procede as fontes da vida. Agora há uma mentira, uma camuflagem, uma artimanha do mal. Ah, Deus quer o coração, ou então Deus conhece o meu coração. Isso aí é um perigo. E nessa história, nós vamos como o povo de Deus aqui, ó, caminhando a passos longos para consequências. E não percebemos, ou porque não nos foi cantada a verdade, ou porque não queremos saber da verdade, ou porque escondemos a verdade dentro de nós. Ah, isso aí não tem problema, é só um pecadinho, ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo. Ninguém nunca vai saber, mas Deus está sabendo de tudo. E assim nós vamos indo com os nossos jeitinhos. Asaf não. Ele relatou tudo com veracidade, detalhes, para que as próximas gerações não cometessem a falha. Já pensou você sair do Egito com mão forte e não entrar na terra prometida, porque não conseguiu ser fiel ao Senhor no deserto, mesmo com a fidelidade dele diária no deserto? A mesma coisa hoje. A misericórdia de Deus fez com que eu tivesse o privilégio de nascer no berço do Evangelho. Isto não me isenta de ser fiel ao Senhor até o último dia. Já pensou? Depois de uns anos servindo ao Senhor, eu me deixar iludir por um momento e me esquecer do que Deus fez, do que prometeu e do que me espera, para me iludir por uma falha, um pecado, ou murmurar, reclamar. Isso é um perigo. E todos nós precisamos tomar cuidado. Esta é a verdade do Salmo. Ele é extenso, 72 versículos. Vamos ler em casa, para você ver, ele dá continuidade nos relatos históricos do povo. E convicto de que o povo, no futuro, incorreria em falhas e foram ainda maiores. Mas ele conclui, lá no 47, no 65, melhor dizendo, ele conclui: o povo fez tudo o que fez. Então o
o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com perícia, com a perícia de suas mãos. Deus não desistiu do povo, porque havia uma promessa. O Senhor foi tomando iniciativas, substituindo pessoas. Tudo isso porque ele mirava em Jesus Cristo, como eu já disse, para que nós hoje fôssemos livres.